Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Então, se você não for inscrito, eu já te convido a se inscrever, é bastante importante pra gente, tá? E também a já deixar o seu like nesse vídeo, porque isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e distribua ele para mais pessoas, e aí mais pessoas têm acesso aos conteúdos que a gente traz aqui. Lembrando que é um programa democrático, né? Toda semana tem episódios novos aqui. Você também pode, né, fazer aí, né, ter a sua participação indicando nomes de pessoas para vir conversar conosco aqui, pautas, certo? E como um programa democrático, a gente sempre aborda aí temáticas que vão desde a arte, cultura, mas também as movimentações populares e sociais, tudo aquilo que é importante para o bem viver, certo? Bom, recado dado, gente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o programa WASH, Público e Método. WASH, acrônimo que significa Workshop Aficionados em Software e Hardware, é um programa de educação em ciência e tecnologia com atividades que promovem oficinas de linguagem de programação, iniciação científica e a popularização da ciência para estudantes das redes de ensino e interessados. Bom, e para conversar com a gente, contar um pouco mais sobre isso, falar dela também, né, para a gente poder aí fazer, né, ter essa aproximação, essa conexão, né, eu vou conversar com a Elaine da Silva Totsi. Tem 54 anos, tem boa parte de sua carreira dedicada às políticas públicas de educação digital, cultural, saúde e tecnologia, atuando como agente público nas últimas décadas. Foi colaboradora para a implementação de políticas para o uso e apropriação das tecnologias de informação e comunicação desde 2003, em todo o território. É historiadora pela PUC Campinas, mestre em ensino de ciências humanas, da natureza e sociais pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Elaine, seja muito bem-vinda. Olá, Meire. Olá, ouvintes do programa SINDI-CT Cultura. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você e parabenizar também o sindicato por ter uma pauta dessa, por ter um programa que traz tanta diversidade, o quanto é importante. Um sindicato de trabalhadoras e trabalhadores, né? Então é muito bacana ter esse veículo de comunicação onde tem vários temas importantes. Muito bom, a gente está muito feliz de ter você aqui, né? De poder conversar um pouco mais e ampliar aí os nossos conhecimentos, né? E levar também para o nosso público, para a nossa audiência, essas novas possibilidades, né? Conhecimento é tudo. Elaine, para a gente começar aqui, né, esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse assim um pouco mais sobre você, né? E como foi esse despertar para as políticas públicas. Bom, Meire, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Como boa parte da população brasileira. Eu falo que em 1985 eu já tinha o meu primeiro registro na carteira, com 15 anos, e eu fui trabalhar no Centro de Reeducação Integrada. Depois eu tive a oportunidade de entrar num processo seletivo e trabalhar numa empresa pública de tecnologia. Então, a minha história começa, eu diria que com o uso e apropriação das tecnologias da informação,
ela vem dessa vivência profissional e de estar vinculada como era uma empresa pública, então a partir daí também eu fui me interessando mais pelo bem comum, pelo bem público. E de um centro de reeducação que eu comecei a trabalhar, eu fui para a iniciativa pública. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na administração pública federal, em vários programas, né, e projetos, eu assumi algumas coordenações. E no âmbito federal são muitas políticas públicas, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer essa interação com as políticas públicas a partir da minha mão de obra, vendendo a minha mão de obra e com a consciência do que é trabalhar no serviço público, né, de ter essa dimensão da importância do bem comum, né, que é o serviço público. E no ano de 2013, eu também tive a oportunidade de trabalhar no CTI Renato Archer, que é uma unidade de pesquisa aqui em Campinas, na gestão do Vitor Mamana. E lá, quando eu cheguei, foi o ano que eles estavam iniciando o programa WASH, né? Workshop Aficionados em Software e Hardware. E eu me coloquei como voluntária desse programa. E com isso já se passaram 10 anos, né? Agora em 2023, em novembro, a gente comemora aí os 10 anos. E como eu venho de uma trajetória no serviço público com relação ao uso das tecnologias da informação, e eu tive a oportunidade, eu como ativista do movimento de software livre, em 2003 eu fui a Brasília, ouvi uma palestra do Richard Stallman, né, que é um dos pais aí do software livre. E naquela época o governo federal estava implementando o planejamento estratégico de uso do software livre. E eu tive a oportunidade de trabalhar nessa implementação. E depois eu não larguei mais, né? Fui para ir para o Ministério da Cultura, para o Ministério da Saúde, sempre com esse viés de aprender e levar as tecnologias da informação, porque elas estão aí, né? E a gente precisa apropriar, popularizar, e mais do que isso, né? O governo, já naquela época, em 2003, o primeiro ano do governo Lula, já tinha um compromisso com as políticas de implementar as políticas de inclusão e cultura digital. E aí eu tive essa felicidade de poder estar aprendendo com esse povo e também me qualificando. E quando eu chego no CTI Renato Archer, eu já trago esse acúmulo de implementação. No Ministério das Comunicações, na gestão com o Antônio Albuquerque, eu tive a oportunidade de coordenar uma grande equipe nacionalmente para implementar as tecnologias, né, de satélite para os locais que não chegavam, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, nas grandes periferias. E aí não bastava só levar a tecnologia, a gente tinha que levar também da apropriação para quem iria usar essa tecnologia. Então a gente foi construindo estratégias, métodos de fazer com que a comunicação, o uso das tecnologias também seja um bem público comum, né? O direito à comunicação, ele é universal. E quando eu chego no CTI Renato Archer, o pessoal já estava organizando essas oficinas, né? Foi uma iniciativa do Vitor Mamana e de várias outras pessoas, né? O programa WASH, ele é construído por várias mãos, né? E aí eu cheguei junto, trazendo um pouco dessa experiência, e nós ficamos por 5 anos, vivenciando esse método. Você imagina o que é abrir uma unidade de pesquisa para a comunidade local, né? Os moradores, as crianças que passavam por essa unidade de pesquisa, que aqui em Campinas o CTI fica numa região periférica, elas nem faziam ideia do que era isso, achavam que era um centro de terapia intensiva, não um centro de tecnologia. E aí o Vitor teve essa ideia de abrir
essa unidade de pesquisa para a comunidade local. E a gente começou a receber 60 crianças, todos os sábados, com os voluntários. E aí a gente foi experimentando um método. Naquela época também havia um Instituto Federal, então assim, a importância de você ter essa relação de uma unidade de pesquisa com uma unidade de educação e juntando, né, as trabalhadoras, os trabalhadores da comunidade nesse esforço para ofertar um programa, construir um programa para atender a comunidade, foi fantástico. Aí a gente começou a vivenciar esse método, começamos com oficina de linguagem de programação, a gente fazia foguetinho de água, xadrez, e tinha os convidados que a gente levava para popularizar alguns temas. Então a gente ficou de 2013 a 2015 vivenciando esse método. E em 2018 nós falamos, já temos bastante vivência, experiência, vamos documentar essa nossa experiência. Foi quando saiu uma primeira portaria e um documento de referência falando como implementar esse método. Isso porque a gente queria que o programa continuasse, que esse método fosse documentado. E foi muito bacana, porque hoje, inclusive, esse método, o programa, o WASH, foi o objeto da minha dissertação de mestrado. Então, eu consegui contar essa história na minha dissertação, caracterizar esses 10 anos do método, falar dessa grande rede, né, que é formada pelos educandos, educadores, por cientistas, por voluntários, por bolsistas, por unidade de pesquisas, porque o programa ele tem, como a gente juntou a unidade de educação com a unidade de pesquisa, a gente formou um complexo educacional tecnológico, né? Então, a gente conseguiu levar a extensão para o ensino fundamental. Porque o programa WASH, ele atende desde a educação fundamental, a média, a graduação. Com isso, ele provoca uma articulação no território, porque a gente tem, né, as redes de ensino, mas elas são desconectadas no seu território. A escola municipal, com a escola estadual, com a escola federal, não tem uma agenda comum no território. E o WASH conseguiu fazer isso. Por quê? A gente, como nós levamos, além de trabalhar com a linguagem de programação, com audiovisual, com produção de foguetes, com vários tipos de jogos, a gente conseguiu, a partir de 2018, com o apoio de deputados federais, né, o primeiro deputado a colocar emenda parlamentar no programa WASH foi o Ivan Valente, assim como nós temos vários outros deputados, o Vicentinho, o Padilha, a Luísa Canziani, o Ricardo Cury, o Zaratini, são deputados que destinaram emendas parlamentares para o programa, e aí a gente conseguiu disponibilizar bolsas de iniciação científica. Então, juntou uma unidade de pesquisa que já tinha um método, já desenvolvia a pesquisa. Juntou a Câmara dos Deputados, que tem essa prerrogativa de destinar emendas para essa unidade de pesquisa, na verdade, que foi para o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Com isso, a gente montou essa rede, você vê que a gente trabalhou com vários entes federados aí, né? Sem falar do público beneficiário da comunidade também, que ajuda a organizar todo esse processo. Então, a gente montou esse método e nós começamos a disponibilizar as bolsas, atendendo à política nacional do CNPq. Aí, o aluno da graduação e do ensino médio, ele desenvolve um tema de trabalho, uma pesquisa, ele tem uma orientadora, um orientador, e ele se compromete a desenvolver a sua pesquisa e devolver para a comunidade, para as crianças, em forma de oficinas. Aí, com isso, a gente movimentou a extensão, a pesquisa, e preparando as crianças
para a linguagem de programação, né? Vale ressaltar que esse programa foi inspirado no método do Papert, do MIT, que imagina que na década de 60 ainda nem se pensava no uso dos computadores domésticos, né, em pleno contexto ainda de Guerra Fria, e o Papert já pensava no uso dos computadores para a educação. Ele falava naquela época que ia chegar um tempo que as crianças iriam deixar de usar o lápis para usar computador. Então ele foi um visionário, imagina, falando isso, né? Sim. Nesse período. E aí a gente também tem a professora Afira Viana Ripper, que é uma professora aqui da Unicamp, que trabalhou a questão da importância da iniciação científica, do método científico a partir da educação fundamental. E ela também teve um período com o Papert. Aí juntou o Papert, juntou a Fira Ripper, juntou o Vitor, que trouxe esse método para o CTI, e um monte de gente querendo contribuir, a gente constituiu essa grande rede, né? E o quanto antes a gente trabalhar, ainda mais agora, né, com o uso das tecnologias, é uma coisa que não volta, né, atrás, pelo contrário, cotidianamente a gente tem novas tecnologias e a gente precisa apropriar delas, né, e a pandemia fez esse boom, né, a gente tem todos ainda os problemas, tem muitos lugares que tem com problemas com conectividade, infraestrutura, ainda a questão da formação, até para não só para o cidadão, mas também para os educadores, né? Precisam estar apropriando disso, né? Então, ainda aí juntou tudo isso, a gente instalou essa rede, criamos esse método, estamos aqui comemorando os 10 anos do programa WASH, né? E é bem assim trabalhoso, porque é uma rede muito grande, são várias instituições, mas a gente gosta muito do que faz e é imensurável o retorno que isso acontece com as crianças, né? Então, as crianças, ao aprender fazer um jogo, hoje as crianças, a maioria jogam, são consumidoras de jogos, mas quando ela começa a desenvolver o seu próprio jogo, você está ressignificando o uso da tecnologia, você está sendo não só consumidor, você está produzindo, você está trabalhando a criatividade, a narrativa, a escrita, porque para montar um jogo você tem todas essas etapas, para montar um audiovisual, para montar um folhetim, né? E com isso o programa está em várias cidades aqui do estado de São Paulo, no Paraná, e esse ano a gente chegou no Pará. Então, o programa ele é uma protopolítica nacional, ele é política pública municipal em 2 cidades do interior do Paraná, por iniciativa do Legislativo e do Executivo Municipal. Então, essa rede está aí formada em prol da ciência, em prol da popularização, disseminação do conhecimento científico. Muito incrível, assim, estava te ouvindo falar aqui é incrível como o programa ele tem esse cunho, né, de democratização do acesso também, né? Porque quando a gente fala, embora a tecnologia ela seja, né, é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente está fazendo a todo momento, né? E a gente vê que para a população periférica, por exemplo, para algumas populações ainda algumas palavras deixam assim muito, né, as pessoas elas ficam, que é isso? Elas não fazem ideia que aquilo já está inserido no dia a dia delas, né? Então quando a gente vai falar sobre software, hardware, etc,
né? Mas aí é bacana que traz toda essa democratização do conhecimento mesmo de uma forma muito simples, inclusive quando você traz essa fala das crianças, né, e etc. Eu queria que você aproveitasse esse gancho e falasse também para gente, né? Você que está desde 2013 aí completando juntos esses 10 anos, né? Aliás, mandar um abraço também para o Vitor, né? Que foi a primeira pessoa com quem eu falei. Então, esse programa, ele se destina, né, ele se destina a qualquer pessoa, como que funciona? Eu quero ter mais acesso, eu quero entender melhor as tecnologias, eu quero estudar também tecnologia, como que funciona? Qual é o caminho para a pessoa poder ter acesso, né, ao programa em si? Então, quando nós começamos, a gente não tinha ainda essa relação com as escolas, né? As crianças iam no CTI. Depois, a gente começou a criar essa estrutura de ofertar as oficinas para as redes de ensino. E com o tempo, a sociedade civil também se interessou pelo método, as organizações sociais. Para você ter uma ideia, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, de São Bernardo do Campo, foi um dos primeiros sindicatos que a gente estabeleceu parceria. Porque também havia, isso foi legal, porque a gente foi em São Bernardo do Campo levar oficinas, a gente ofertou oficinas tanto para os trabalhadores como para os filhos dos trabalhadores. Então a gente fez uma oficina de intergeracional, né? E assim também, como a gente já foi atender o MTST e organizações sociais que pautam essa questão da cultura e o uso das tecnologias. Então, atualmente hoje, para as pessoas que têm interesse com o programa WASH, é nos procurar, porque aí a gente monta essa estrutura, fala onde que está acontecendo o programa, e a gente monta também o programa de acordo com a realidade dessa instituição que nos solicita, né? Se são escolas, a gente vai apresentar o programa na escola, para os conselhos de escola, para a direção, a gente faz oficina de apresentação, organiza com eles quando é que vai acontecer, porque é bem trabalhoso organizar também a inserção do jovem para ser bolsista. Ele é menor, a gente precisa pedir a autorização do responsável, ele precisa ter um currículo Lattes, precisa ter uma conta. Então, a gente tem que explicar para esse jovem, para o responsável desse jovem, como é que funciona o programa, qual a responsabilidade dele. Na rede de ensino, a gente precisa construir se a atividade vai acontecer no turno ou no contraturno, qual a gente gosta também de trabalhar a tecnologia, não como uma ferramenta à parte, mas ela é integrada com os temas geradores. Então, sei lá, aí a gente teve a experiência em Jacareí, por exemplo, de trabalhar as ODS, eram temas geradores dos ODS. Então, as crianças produziram jogos com ODS. A gente teve em Campos do Jordão, nós trabalhamos temas sobre, por exemplo, os desastres naturais, produzindo audiovisual, jogos. Então, depende também muito da característica do território, do perfil, para que a gente faça com que a tecnologia também seja uma tecnologia de cunho social, trabalhar essa dimensão da ciência cidadã. Agora, por exemplo, nós estamos aprendendo aí com o professor Gilson da USP, que está trabalhando games com o método Paulo Freire, assim como o MTST também está trabalhando a questão da programação usando o método de Paulo Freire a partir do uso de jogos, como resolver soluções, problemas. Então, assim, depende muito dessa interação com quem está solicitando o programa e como quer atuar. A única coisa que a gente coloca assim, né, que é pré-requisito, é trabalhar o método científico. Isso a gente não abre mão, né?
mas a implementação, os temas, tudo isso é construído colaborativamente. Isso que é a beleza do programa, sabe? Legal. Muito incrível. Então, assim, gente, para vocês que estão aí do outro lado da telinha, né, ou nos ouvindo, nossas ouvintas e ouvintes, né, nossos web espectadores, a produção vai deixar para vocês aqui no rodapé, tá? Os canais de acesso para vocês se conectarem com o programa, né, para vocês, né, poderem conhecer um pouco mais através das redes sociais. Vamos deixar também na descrição. E aí é isso, estando interessado, né, em de repente saber um pouco mais ou trazer para o seu projeto, para a sua escola, né, enfim, entre em contato para poder fazer essa conexão, se conecta lá com eles, porque realmente é muito importante. Estamos deixando também, né, as nossas redes para vocês se conectarem conosco também, que é bastante importante. Bom, eu queria convidar vocês então para a gente assistir um vídeo, né, um videozinho aqui, para a gente poder entrar aí também como que tudo isso pode ser aliado à cultura, né? Enfim, e a gente volta para conversar um pouquinho mais, pode ser, Elaine? Claro! Então, roda pra gente, produção. Que clima é esse? Verão, outono, inverno, primavera. Se ontem fez frio, hoje já era. O sol agora vai esquentar. Que clima é esse? Verão, outono, inverno, primavera. Se ontem fez frio, hoje já era. O sol agora vai esquentar. O clima vai esquentar. Se a temperatura subir, o clima vai esfriar. Se a temperatura baixar, que clima é esse? Verão, outono, inverno, primavera. Se ontem fez frio, hoje já era. O sol agora vai esquentar. Que clima é esse? Verão, outono, inverno, primavera. Se ontem fez frio, hoje já era. O sol agora vai esquentar. O clima vai esquentar. Se a temperatura subir, o clima vai esfriar. Se a temperatura baixar, que clima é esse? Que clima é esse? Que clima é esse? E outra coisa que a gente pode fazer para cuidar do nosso planeta é adquirir conhecimento, estudar. E nisso o pessoal do WASH é fera, em estudar e, além disso, colocar as coisas na prática. Vamos conhecer um projeto que mostra como lidar com o clima extremo no Brasil, a seca. Acompanhe aí o vídeo do WASH. Pode rodar! Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Gabriel Trindade. Eu fui bolsista do WASH no ano de 2016 com o projeto STAC BR, que é a solução para o tratamento de água nas cisternas instaladas no Brasil. Quando a gente entrou no WASH, eu e todo o time, a gente recebeu a bolsa do CNPq para esse projeto. E esse projeto chegou até a gente por meio de uma agente do Ministério da Saúde que trabalhava no centro de pesquisa, a Elaine Tosi, que hoje está à frente do programa WASH, e ela nos contou sobre um programa do governo que ela havia trabalhado e tido contato, que era o programa que instalava cisternas no semiárido brasileiro. A partir disso, a gente se sensibilizou bastante pela população que lá vivia e pela relação que as pessoas tinham com a água lá. E a gente sempre acreditou que a água é um direito universal de todos. Então a gente, a partir disso, pensou em desenvolver uma solução para que a gente pudesse tratar essa água presente nas cisternas com baixo custo. Passou o ano todo desenvolvendo ele dentro do centro de pesquisa, junto com o pessoal do WASH. E assim que a gente saiu para apresentar nas feiras de ciência por toda a cidade e por todo o país, a gente acabou recebendo algumas premiações nacionais, e de todas, a mais importante que a gente pode dizer, que foi o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, que em 2017 levou a gente como o primeiro time por mais de 20 anos nessa premiação,
que é voltada para o tratamento de água, para projetos ligados ao tratamento de água, que foi na Suécia. Então, a gente teve essa possibilidade de ir para lá, apresentar, defender o Brasil, que foi uma responsabilidade enorme, mas eu acredito que de todas as premiações, acredito que foi a mais importante. Nossa, que demais! Elaine, você é idealizadora da websérie Criança e Cultura Vamos Brincar, que tem aí como parceiros, né, o movimento Nós Somos a Ciência e também, né, a Companhia Cultural Bola de Meia, né? Aliás, mandar um beijo para geral da Companhia Bola de Meia, além de outras iniciativas realizadas em vários locais. Nos fale um pouco aí sobre essa iniciativa. Então, Meire, o Ciência e Cultura Vamos Brincar, ele nasce no contexto da pandemia. E o programa WASH, ele sempre foi, né? Ele nasceu presencial, aí veio a pandemia, eu fiquei com aquela inquietação. E agora? O que nós vamos fazer para continuar tocando o programa? E ainda já tinha uma demanda muito grande para os educadores, para os alunos, porque tudo foi para o virtual. Muita live, aquele caos que foi, né? Aí eu fiquei matutando, eu falei, o que a gente pode fazer? E aí eu trouxe a experiência também por quem já passou pelo Ministério da Cultura, na gestão do Gilberto Gil, do Juca e do Célio Turino, que colaborou na implementação dos pontos de cultura. Aí eu fiquei pensando, bom, a gente pode trabalhar na comunicação científica, a gente pode trabalhar fazer alguma entrevista com algum cientista por algum tema. Acho que a gente tem muito conteúdo já produzido do WASH para a gente divulgar. E aí eu falei, e a linguagem? Então eu queria alguma coisa que fosse informação, compartilhamento de conhecimento, com novas linguagens. E aí pensei no Bola de Meia, né? Aí um beijão para a Jaque, para o Celso, para toda a companhia. Aí o Will, né? O Will Namen, um salve aí para o Will também. E aí eu chamei esse povo e o time da equipe do WASH, a gente criou curadoria e falei, gente, nós temos esse desafio. Aí criamos as curadorias e fomos definindo quais seriam as entrevistas. E aí falei, Jaque, vamos usar as diversas linguagens, as diversas expressões culturais. E eles são fantásticos, né? Porque eles produziram muitas músicas, então, música, o teatro. Então, a gente conseguiu, usando várias linguagens, passar conhecimento, trazendo essa dimensão da popularização da ciência, né? Então, foi esse grande encontro também de pessoas que já têm um acúmulo na cultura, na comunicação científica, também da gente poder levantar toda a produção que a gente já estava sendo realizada e tendo todo o cuidado também, o rigor, né, científico de mostrar, né, essas linguagens, esses conteúdos, e com isso a gente conseguiu produzir 9 episódios, né? Então foi muito bacana. Agora, e foi uma loucura, né? Porque a gente produziu isso em contexto de pandemia. Então foram poucas produções assim externas. A gente fez muito como estamos fazendo aqui, né? Com estúdio, essa parafernália toda que é usada para a gente produzir aí o programa. E aí eu fiquei muito feliz com o resultado, com um time que se empenhou para fazer isso, com as curadorias, né? E com as entrevistas. E ficou uma coisa gostosa, porque eu também não queria que ficasse pesado, que atendesse esse público intergeracional e que a gente continuasse comunicando com a nossa comunidade. Foi assim que surgiu, a partir da necessidade. Falei, então vamos fazer desse limão uma limonada, né? E aí tá o Ciência e Cultura Vamos Brincar,
sendo rodado aí em vários locais, e a gente tem relatos de que os conteúdos também são usados nas escolas, né? São passados em vários locais aí. Então, acabou também virando mais uma ferramenta para contribuir aí com nossos processos de formação. Que incrível, projeto lindo. E, gente, vamos deixar para vocês também, né, na descrição desse vídeo aqui. Então, acabando aqui, já tem trabalho de casa, já tem lição de casa. Vocês já correm para a descrição. A gente vai deixar lá o canal também, né, do Osh. Aí vocês podem ter aí acesso, né? Enfim, a gente vai deixar esse vídeo que a gente acabou de exibir na descrição, entre outros também, e aí vocês podem ter acesso lá ao conteúdo, né? A gente tem uma gama de pessoas que acessam, né, na nossa audiência, que são professores, que são formadores, né? Então, de repente, utilizar isso aí como meio de popularizar mesmo, né, as tecnologias, democratizar o acesso aí, certo? Elaine, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, né? Eu sei que tem muitas outras coisas para conversar, mas assim, estou muito feliz de poder também entender um pouco mais, né? E passar um pouco mais desse programa, né? Desse processo que é tão incrível. E queria deixar aberto agora para você fazer as suas contribuições finais e também deixar o programa aberto para vocês, né, retornarem quando quiserem, para a gente bater mais papo, porque eu acredito muito nisso. E já que a gente tem a tecnologia a nosso favor, né, então é sobre isso. Fica à vontade para fazer as considerações finais. Meire, adorei a nossa conversa, estar aqui com você. Reitero os agradecimentos, né, para a gente poder compartilhar toda essa vivência num ano tão especial para a gente, que está comemorando 10 anos. Dizer que é muito importante o sindicato fazer esse trabalho, sabe? De ter um programa que também colabora com a comunicação científica, que colabora com a divulgação, né, e compartilhamento do conhecimento. E também dizer que a gente está à disposição aí para novas conversas, entendeu? E agradeço imensamente a oportunidade. E a gente que te agradece, foi um super prazer. Já estou aqui, ó, com gostinho de quero mais. Espero que você retorne em breve para a gente conversar mais, viu? Quero agradecer também vocês que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando, tá? Por aqui, toda semana tem episódio novo, mas também através das nossas redes sociais, e acompanhe também as redes sociais desse programa incrível da nossa convidada. A produção deixou tudo para vocês na descrição desse vídeo, e eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até lá. Muito obrigada, Elaine. Tchau, tchau. Thank you.